Voltamos com a notícia de frente. Vamos com imagens do trânsito, agora 6 horas 29 minutos. Vamos saber como que está o trânsito na capital nesta manhã de segundona. Você que ainda não saiu de casa, para ficar bem informado, o trânsito da Avenida do CPA, a chamada Historiador Rubens de Mendonça, trânsito tranquilo através das câmeras da Secretaria de Mobilidade Urbana. Agora, nesta manhã, temos outro ponto aí, temos a Miguel Sutil, em sentido Santa Rosa, trânsito também fluindo, né? Tem um maior movimento de carros nesse trecho, mas bem tranquilo ainda. Vamos abrindo aí, ó, a gente vê o céu também mais claro, sem tanta fumaça. Aliás, sem quase nada de fumaça, né? Você percebe ali a imagem do Parque Mãe Bonifácio, do alto. Temos outro ponto aqui da capital, a Miguel Sutil agora, do alto também. Trânsito fluindo, maior movimento de carros no sentido Santa Rosa, sentido Fernando Corrêa ainda tranquilo, né? Mas no sentido Santa Rosa, bairro Santa Rosa está bem tranquilo. Olha aí, o viaduto da rodoviária, tranquilo também. O trânsito nesta manhã de segundona, segunda-feira, dia 28, finalzinho do mês. Lembrando que temos aí 45 dias para o dia 15 de novembro, né? O dia da cidadania. Dia que o pessoal fala. Não, o dia que a gente tem que exercer, né? O nosso papel de cidadão. Temos... Pode falar. Não, mas você sabe que esse final de semana eu fui até com alguns amigos, nós fomos até Bom Jardim e ainda tem focos de fogo ainda, viu? Tem né? Muito. Nós passamos, inclusive, por alguns, infelizmente, com chuva ainda, já tem chuva e tal. Tem o esforço dos brigadistas, mas ainda tem alguns focos de incêndio aí pelo estado do Mato Grosso, que a Força Nacional está tentando apagar, principalmente em locais de difícil acesso, né? Continua o combate e o resgate também dos animais. O repórter Oliveira Júnior foi até o Pantanal na sexta-feira. Foi. E triste, né? Triste algumas imagens ali de tudo seco, de só alguns pontos com água, os animais se aproveitando desses pontos, né? Bom, trânsito tranquilo ali, a gente tem a Fernando Corrêa, não é isso? Córrego do Barbado, tranquilo também nessa manhã, por enquanto, né? Depois o trânsito começa a ficar mais movimentado. Olha, agora a gente vai voltar com o repórter Bruno Pinheiro, que vai trazer informações para a gente sobre uma pesquisa que a Secretaria Estadual de Educação está realizando para saber a opinião dos pais sobre o retorno das aulas presenciais. Bruno, explica para a gente aí como os pais poderão participar dessa pesquisa. Exatamente, Nayara. A gente já começa falando com os responsáveis e com a você, amiga dona de casa, que tem o seu filho ou sua filha. Anote esse endereço, www.seduc.mt.gov.br. Mas por qual motivo? Esse é um endereço muito importante, que lá 5 perguntas serão respondidas. Isso tudo para voltar às aulas, o ano letivo de 2020. Essa é uma campanha da SEDUC, Secretaria de Educação aqui do estado de Mato Grosso. Lá, o questionário, ele tem 5 questões que os responsáveis vão responder como a etapa de ensino do filho, se concordam com o retorno das aulas em sala de aula, se o filho tem algum tipo de comorbidade e se convive com alguém que tenha uma. Essas informações foram socializadas com assessorias e também diretores das unidades educacionais. Eles vão auxiliar a SEDUC na divulgação junto à comunidade. Ainda a secretária de Educação, Marionete, ela disse que a secretaria, Nayara, estuda essa retomada de aulas em salas realmente com alunos no presencial, iniciando pelo 3º ano do ensino médio, mesmo sendo com idades mais altas, entre 16, 17 e 18 anos, esses alunos também serão revezados. Haverá um revezamento entre esses alunos que vão estudar. Uma semana sim, de um outro dia ainda não. Isso ainda não foi divulgado. Uma cartilha, uma nota também já foi feita e será aplicada nas unidades educacionais, orientando os profissionais e também alunos que estarão retornando
para a sala de aula. Então, a gente vai repetir esse endereço que aparece no seu vídeo, www.seduc.mt.gov.br. Acesse lá, esse questionário já está disponível. 5 questões que você, que é pai responsável ao seu aluno que estuda, o seu filho que estuda na rede estadual aqui do estado de Mato Grosso, essa informação será importante para a diretoria, a Secretaria de Educação saber quem vai retornar para as salas de aulas. Nós sabemos que a educação é uma ferramenta muito importante, que não tem como o aluno ficar em casa e que o ensino no presencial realmente é um fator importantíssimo. Então, ajude, colabore. Mais uma vez, só para a gente encerrar, anote www.seduc.mt.gov.br. Nayara. Obrigada, viu, Bruno, pelas suas informações. E é muito importante que os pais acessem esse link que o Bruno falou. Vou pedir para a gente colocar de novo, meu querido Sálvio, perdão, aqui na tela, ó, seduc.mt.gov.br. Porque é importante essa opinião dos pais. É importante, mas só não depois dessa pesquisa que pode se tomar uma decisão. Esse é um ponto bastante delicado. As respostas dos pais, elas são importantes, mas não são fundamentais. Vou te explicar por quê, né? Porque uma decisão como essa, muito delicada, países de primeiro mundo que decidiram retornar às aulas com muito cuidado, com muita proteção, com muita biossegurança, né? Ou fizeram e, de certa forma, não se tem uma análise completa, né, das consequências práticas de uma ação como essa. Não estou aqui sendo contra o retorno às aulas, de forma alguma. Eu acho que a gente tem que ter prudência, inteligência, razoabilidade, sabedoria para que aconteça esse retorno, né? Porque, veja bem, você pode até fazer uma pesquisa para ter um levantamento sobre quais são os alunos da rede estadual, municipal, que seja, que têm em casa pessoas do grupo de risco. Acho extremamente válido, eu acho que os pais devem sim responder esse questionário sobre esse ponto de vista. Nesse ponto é muito importante ter essa leitura por completa, mas a decisão de retornar ou não pode ser uma decisão emocional. Não pode ser uma decisão de alguém que não conhece o processo, não tem conhecimento sobre a questão da transmissibilidade do vírus. Pai e mãe não têm acesso sobre isso, ou tem muito pouco. A informação que eles têm é exatamente a informação que vem da mídia, né? E nós não podemos atropelar esse processo. Essa análise é uma análise técnica, precisa ser uma análise técnica. Por isso que eu digo que a pesquisa para os pais ela é importante. O fundamental é uma análise técnica sobre o percentual de transmissibilidade, se realmente as escolas têm condições de manter o distanciamento social, se tem condições de evitar as aglomerações, se as crianças vão, de certa forma, utilizar máscara para se proteger, como é que isso pode acontecer dentro das escolas? Eu não estou dizendo só escola pública, não, escola privada também, né? Para que realmente nós não tenhamos um problema mais grave. Podemos ter problema? Claro que podemos. As crianças são assintomáticas? Entre aspas, são. Porque agora na Europa, nessa segunda onda da Europa, nós temos um percentual de pessoas mais jovens ainda, nessa segunda onda, contaminadas com o vírus. Por quê? Foram justamente as pessoas que dentro da nova normalidade, dessa liberação, da saída do isolamento, né, autorizado na Espanha, na França, na Itália, foram para os bares e restaurantes, foram para os cinemas, foram para o teatro e voltaram, de certa forma, contaminadas para dentro de casa. Aí nasceu, de certa forma, a segunda onda da Covid-19 na Europa. Essa é a leitura dos especialistas. Então a gente precisa ter muito cuidado, muita sabedoria, uma análise técnica profunda, muito afinada, para que nós possamos tomar uma decisão importante como essa. Sim, falando em Covid, a gente vai trazer agora os dados da Covid, o último boletim divulgado pela Secretaria Estadual de Saúde, que até a tarde de domingo notificou 120.641 casos da Covid, 101 recuperados. Temos aí um número de mortes que infelizmente a gente tem que trazer. Mato Grosso registra aí 3.400 mortes pelo coronavírus, uma taxa mais baixa de ocupação de leitos de UTIs, com 58,81%, com 195 leitos disponíveis de UTIs. E aí a gente traz aí o dado do coronavírus, que inclusive ainda vem fazendo, né? Se nós não tivéssemos a mudança de protocolo, que foi feita agora 40, 50 dias atrás, se nós tivéssemos indo na onda, na cabeça da OMS, né, que para mim foi a gênese do problema,
desde lá de trás, com relação à contaminação, a notificação que demorou 90 dias para informar que o vírus era de humano para humano, enfim, um monte de erros, né? E acabou contaminando com esse erro brutal, inúmeros países, né? E o pior de tudo é que a ONU não faz absolutamente nada com relação à OMS. O único que faz é os Estados Unidos, que está ali, de certa forma, retaliando já as relações com a OMS, por conta exatamente da China, né? Da questão do vírus, enfim, todo esse problema econômico que a China vem causando no mundo todo, e esse é um grande problema. Então, essa mudança de protocolo fez com que o cenário melhorasse. Ainda bem que nós corremos rápido e, de certa forma, mudamos essa forma de diagnosticar. Né? Vamos aqui ao GD, porque o Covid ainda está aí, tem feito aí, as pessoas continuam contraindo, e temos aí um candidato, a gente noticiou semana passada um candidato à Prefeitura de Rondonópolis, que foi o Zé Carlos do Pátio, está com Covid. Tá Covid. E agora temos um candidato ao Senado, que é o deputado Eliseu Nascimento, o 9º parlamentar, né, da Assembleia a testar Covid. O candidato ao Senado, o deputado Eliseu Nascimento, é o 9º parlamentar estadual a testar positivo para Covid. O parlamentar confirmou na sexta-feira que foi testado positivo à doença. Ele não precisou ficar hospitalizado, está em isolamento na sua casa. Além de Eliseu, o presidente da Assembleia, Eduardo Botelho, também testou positivo para Covid. E os deputados Gilmar Dal Bosco, Wilson Santos, Valmir Moreto, Maxi Russi, Faisal Calil, Paulo Araújo, Thiago Silva também foram contaminados pelo novo coronavírus. Quem ficou aí um pouquinho mais grave, né, foi o deputado Eduardo Botelho, que teve aí ainda sequelas e teve que se tratar novamente, a chamada Covid não mal curada. Mas exatamente, no caso do Eduardo Botelho, ele teve sequelas, as sequelas são conhecidas já pelos médicos, né? Não são poucas, né? A imunidade, ela não persiste por muito tempo, você cura da Covid-19, mas o sistema imunológico ainda fica com sequelas, ainda fica deficiente, né? Você fica suscetível a ter outras doenças, inclusive, né, com relação à Covid-19. Mas o que eu acho mais importante ressaltar aqui é o seguinte, e que me deixa bastante desconfortável, é a falta, no caso específico do Eduardo Botelho não, porque eu já encontrei com ele algumas vezes, né, ele utiliza a máscara após ter sido contaminado, ter curado, de certa forma, da Covid-19. O que me deixa mais triste, né, é, de certa forma, encontrar com ex-deputado ou deputado em exercício, que seja, pessoas que já tiveram a Covid-19 e não utilizam a máscara, sabe? Tipo assim, eu tô curado, que esse problema já não é mais meu, eu não transmito para ninguém, eu não vou pegar de novo, lê do engano, você pode pegar novamente sim a Covid-19. Então, isso é realmente bastante triste. Certo, olha, só o pessoal está participando aqui com a gente. Só para lembrar que os candidatos já foi dada a largada, viu, gente? Com certeza você entrou aí na sua rede social, já tem muita propaganda, porque já pode. A partir do dia 27, né, já foi tudo liberado, os candidatos já começaram a dar o start, né, dar o início às candidaturas. Deixa eu, antes de ir para o intervalo, falar aqui com a participação. Bom dia, bancada. Eu gostaria de saber por que fecharam a feira aqui em Várzea Grande, que vendia todo sábado verduras que era produzido pela agricultura familiar. O José Carlos Guimarães. José Carlos, a gente vai saber, junto à Prefeitura de Várzea Grande, né? Porque que ainda não voltou essa questão. E aí, Haroldo, tem um telespectador que está mandando essa mensagem há um tempo, é até bom para você esclarecer rapidamente. Claro. Ele está falando o seguinte, olha, em relação ao comentário do professor, deve ser de sexta-feira, ele parece estar defendendo o prefeito Emanuel Pinheiro das acusações de receber um mensalinho na AL, quando ele diz que precisa da decisão do juiz Jefferson Schneider, dizer que é culpado ou inocente. Poxa, foi tudo filmado, isso é conduzir a cabeça do eleitor. Acho que é Cid, da Morada da Serra. Quer explicar para o Cid? Vou explicar mais uma vez, né? Cid, veja bem, eu defendo o prefeito Emanuel Pinheiro, como eu defenderia você, a Nayara, qualquer cidadão, o direito de defesa. Todos nós temos direito de se defender, né, quando somos acusados de alguma coisa. No caso específico do Emanuel Pinheiro, tem vídeo, tem tudo, mas ele se diz inocente. O tempo todo. Ele se diz inocente, quando se tornou réu no processo, disse que agora ele terá sim a chance de poder provar a sua inocência com testemunhas, com provas, né? E como cidadão comum que eu sou, você
Nayara, nós não temos o poder, né? E, de certa forma, não fomos legitimados pela sociedade para poder julgar alguém, do seu ponto de vista jurídico, né? É o juiz que precisa sentenciar. O Jefferson Schneider já disse por várias vezes, é um dos maiores juízes federais que eu conheço, é meu contemporâneo, estudamos juntos, sempre foi muito correto, muito ponderado, né? muito inteligente, né? Estudamos durante 5, 8 anos juntos. Enfim, então eu quero ouvir da boca da justiça e não da boca do apresentador de televisão, né? Da boca do jornalista, sabe? Da boca das pessoas comuns, de certa forma, que claro, né? Por questões de bom senso, né? E por estarem indignadas com uma situação daquela, que são imagens fortíssimas, já desvelam a sua opinião imediatamente, sem ter, muitas vezes, matéria-prima para fazer esse tipo de julgamento. Está entendendo? Então, exatamente isso. É claro que eu também fico completamente desconfortável. Antes que você... só para você entender o tamanho do meu desconforto, eu tenho um doutorado em ética. Eu tenho um doutorado em ética, quer dizer, eu sei exatamente o que eu estou dizendo, né? E estudei exatamente para isso. E não quero, e não posso, e não posso nem imaginar a possibilidade de ter um prefeito, um governador corrupto. O problema né? É que para a sociedade as imagens valem mais que 1000 palavras. São suficientes. Então, agora está na hora da defesa do que foi divulgado. E não aqui, é muito difícil para a sociedade esperar uma resposta da justiça quando a gente não tem uma justiça para todos. Claro. A gente vê isso Você claramente, sabe onde está o caso Isabelle, outros casos aqui. Isso. A justiça não é para todos. Então a sociedade não confia mais. A justiça perdeu sua credibilidade. Por isso que a sociedade cobra a defesa, cobra a explicação e, claro, cobra a justiça também. E a gente, claro, como comunicadores. O problema não está no Emanuel Pinheiro, tá? O raciocínio é esse, né? Não está, porque ele se diz inocente. Não está na população que fica indignada com todas aquelas cenas que nós vimos lá, que repercutiu nacionalmente. O problema está na falta de celeridade da justiça, gente. Simples assim. Neste país tem tantos recursos em cima de recursos que o sujeito fica solto, que o sujeito protela, vai protelando. E ele com condições financeiras, aí pior ainda, porque ele contrata bons advogados, né? Os advogados conhecem como é que funciona a lei, acham, serpenteiam em meio à lei, justamente para protelar esse processo todo, e aí ele se torna prefeito, ele vai se tornar vereador, ele vai para a campanha, ele sai novamente candidato, enfim, essa história toda que nós conhecemos aqui no nosso país. Então, é exatamente isso que precisa acabar, mas é a falta de celeridade. Justiça que tarda é injustiça. Certo, olha, vamos para um breve intervalo, só lembrando que daqui a pouco, no último bloco, vamos ter a entrevista. Começa hoje, a rodada de entrevista com os candidatos à Prefeitura de Cuiabá. A ordem foi definida em sorteio junto com a direção de jornalismo da TV Vila Real e os representantes dos candidatos. E o nosso primeiro entrevistado, na volta do intervalo, será o candidato do PSOL, o Gilberto Lopes. Então fica aqui que daqui a pouquinho você confere. Hoje começamos então a prestar esse serviço para a sociedade, para que você conheça quem são os candidatos da sua cidade. A gente já volta.